falando de um assunto muito importante e relevante para muitos casais, que é a guarda compartilhada. Muitas dúvidas sobre esse assunto e a gente vai esclarecer essas dúvidas com a advogada aqui nos estúdios, com a advogada Dimítria Scartazini. Ela vai esclarecer dúvidas que você, com certeza, que é pai, que é mãe, tem, e a gente vai esclarecer através do nosso bate-papo com a doutora Dimítria. Seja muito bem-vinda, muito boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada. Mais uma vez estou aqui e é sempre um prazer poder contribuir com a sociedade, tirando dúvidas. E vamos lá falar de guarda compartilhada. Pronto. Primeiro, o que é guarda compartilhada? Então, a guarda compartilhada, a maioria das pessoas acham que é o quê? A criança vai passar um tempo com o pai e um tempo com a mãe, quando, na verdade, compartilhada, o próprio nome já diz, é um compartilhamento de responsabilidades, direitos e obrigações em relação à criança. Então, assim, poder de decisão em relação ao tratamento, escola, tudo isso deve ser compartilhado entre os genitores. Isso que é guarda compartilhada, compartilhamento de responsabilidades. E não que um vai morar com o outro, vai morar com o outro e vai ter essa divisão. O que precisa existir é essa afinidade entre os genitores para decidir a vida da criança. E é necessário um bom diálogo, para que a criança não seja a principal prejudicada nessa situação, doutora? Isso exatamente, é primordial, mas infelizmente não é o que acontece numa grande maioria dos casos, porque os pais, o relacionamento não deu certo, eles se separam, e aí fica aquela mágoa, fica aquele ressentimento. E, infelizmente, não são todos que têm a maturidade de entender que aquela criança, que o filho, não é culpado. E que não precisa e não deve existir uma batalha, uma disputa de poder entre os pais ali. O melhor a fazer é que o adulto tem que ter a maturidade para entender o cenário que ele está vivendo e não descontar na criança. É extremamente importante que os pais se deem bem em relação à criança, para que as decisões, a educação, o convívio na sociedade possa se dar da melhor forma possível. Porque senão ele fica num cenário onde tem brigas, desentendimentos, onde o pai fala uma coisa, onde a mãe fala outra, e isso vai criando reflexos que vão até a vida adulta. E depois a gente pode trazer traumas e consequências sérias, cenários aí como ansiedade, medos, comportamentos, insegurança, comportamentos assim que às vezes a gente fica sem entender, e quando a gente vai investigar, lá no fundo tem algo relacionado ali ao meio familiar. Doutora, a Lei 14.713 de 2023, ela estabelece regras que precisam ser observadas. Quais são as principais regras dessa lei? Olha, essa lei ela veio para trazer uma inovação que eu acho muito relevante. Por exemplo, a criança, quando vai se definir a guarda compartilhada, tem que verificar o cenário. Se a criança vai estar com... Porque o que acontece? Quando se estabelece a guarda compartilhada, é necessário estabelecer o lar de referência. O lar de referência não quer dizer que somente aquela pessoa vai ficar com a criança. A rotina, a convivência, a gente ajusta e vai de acordo com a rotina do casal. Mas é importante ter o lar de referência. E se nesse lar de referência a gente verifica que existe violência doméstica, que existe ali um cenário de agressividade, então essa lei também vem proteger essa criança, porque ela não quer que a criança esteja inserida neste meio. Mas aí cabe ao juiz julgar essa situação? Sim, o juiz hoje ele tem um poder de decisão. Se existe provas ou evidências de que a criança vai estar convivendo nesse cenário onde existe violência doméstica, seja verbal, seja física, essa pessoa que estiver envolvida nesse cenário, ela não fica com a criança. Vai ter que ter um reajuste em relação a essa convivência com a criança, porque a intenção é preservar as crianças, justamente pelo que a gente falou. Se ela convive naquele cenário, ela vai presenciar e ver aquilo. Consequentemente, ela vai ter o quê? Traumas, vai passar por situações muito complexas, porque uma criança ela não tem entendimento do que está acontecendo ali. A senhora começou falando exatamente das consequências para a criança, dos traumas que podem surgir no futuro. Em que momento essa criança pode ser ouvida e a decisão vai ser tomada de acordo com a opinião dessa criança? A partir de que idade, aproximadamente, doutora?
Olha, Flávio, eu tenho recebido em meu escritório muitos casos, né? Porque eu trabalho diretamente com direito de família e sucessões, então eu tenho recebido muitos casos nessa situação. E a minha indicação é de que a criança não seja ouvida num cenário jurídico, entendeu? Porque ela é uma criança. Fato. Né? Então, eu não aconselho, mas existe essa possibilidade. E a partir dos 12 anos, caso haja realmente essa necessidade, ela pode ser chamada em juízo para prestar os seus esclarecimentos e ser ouvida. Ali junto vai ter uma psicóloga, vai ter o Ministério Público, vai ter o juiz, né, para poder conduzir essa oitiva. Mas o ideal é que a gente consiga resolver isso de uma forma mais consensual, de uma forma que não traumatize e que principalmente não jogue esse peso da responsabilidade para uma criança. Porque existe o pai, existe a mãe. Senão ele fica, eu amo mais meu pai, eu amo mais minha mãe. Se eu escolher ficar com meu pai é porque eu não amo minha mãe. Gera uma complexidade absurda na cabeça da criança. Então, o ideal é que nós possamos equilibrar isso fora do cenário de tribunal, de audiência, para que a criança não seja impactada. É o que eu sempre digo no meu escritório. A maturidade dos adultos é extremamente importante para que as crianças não sejam as vítimas. E, infelizmente, nem em todos os casos a gente vê isso. A senhora começou falando exatamente de um assunto muito importante, que é dividir responsabilidades na educação, na criação. É muito importante que o pai, por exemplo, que geralmente os pais é que adquirem, geralmente eu falo porque a gente tem como comprovar de que as mães, geralmente, o lar principal é o lar da mãe, né? O lar materno, é da mãe, o lar da mãe. O pai que fica com a criança no final de semana, ele tem esse compromisso também de dar sequência nessa criação, nessa educação dessa criança, né? Com certeza. As decisões, a educação, ela tem que seguir uma linha, né? É como eu estou te falando, não pode ser um de cada jeito, de cada conduta. Então, é importante que os pais, se eles não querem, como acontece a maioria das vezes, não quero falar com fulano, tudo bem, mas respeite a conduta da genitora, respeite a conduta do genitor. Porque existem situações em que a criança passa uma semana com a mãe e uma semana com o pai. Existem situações em que eles alternam finais de semana, por conta que o pai trabalha, alguma coisa desse tipo, né? Mas a educação, ela segue uma linha. Ela é dividida a responsabilidade, né? Então, assim, o cuidado, o zelo, principalmente a convivência, não ficar afastando por conta de alguma situação que aconteceu entre o casal e afastar a criança da convivência com a família do genitor, afastar da convivência com a família da genitora, porque ela perde aqueles laços, aquele vínculo familiar que existe ali com a avó, com o tio, com os primos. Então, é necessário olhar um contexto familiar e deixar com que a criança ela participe daquele cenário. Perfeito, doutora. Um assunto realmente muito importante, muito relevante para os casais que estão nos acompanhando agora. Quero agradecer muito pelas orientações e pelas palavras para os nossos telespectadores. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que precisar. É um assunto muito polêmico, é muita coisa para falar, não daria tempo, mas agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Obrigado a você.